Série Teoria Social Cognitiva em Contexto Educativo, Volume 1. Introdução à Teoria Social Cognitiva. Roberta Gurgel Aze. Considerações iniciais. Constructo. É qualquer coisa criada pela mente humana que não seja diretamente observável. São abstrações que podem se referir a conceitos, ideias, entidades teóricas ou hipóteses. Na psicologia, o termo constructo é aplicado a conceitos como traços e às relações teóricas entre conceitos que são inferidos de observações empíricas consistentes de dados comportamentais. Urbana, 2007, página 159. Bandura. Vida, obra e contribuição para a educação. Albert Bandura é criador da teoria social cognitiva, cuja participação e importância no cenário mundial da psicologia aumenta a cada dia. Quem é Albert Bandura? Bandura é um psicólogo atuante, muito produtivo, cuja formulação teórica é conhecida desde 1986 como teoria social cognitiva. Entretanto, outras nomeações já foram representativas de seu pensamento em décadas anteriores, como teoria da aprendizagem social entre as décadas de 1970 e meados de 1980. A teoria de Bandura oferece importante contribuição para a psicologia contemporânea, repercutindo de modo relevante em diferentes áreas. Apesar de sua reconhecida presença na psicologia contemporânea, a obra de Bandura ainda é timidamente difundida no Brasil, frente ao espaço e importância de sua teoria no cenário internacional. Albert Bandura nasceu em 4 de janeiro de 1925 em uma pequena cidade, Mundaré, do estado de Alberta, Canadá. Seus pais eram descendentes de ucranianos, e ele é o filho mais novo entre os 6. Encontra-se na autobiografia do autor, Bandura, 2006c, que sua escolarização até a conclusão do ensino médio, high school, ocorreu em sua cidade natal, em uma escola que possuía apenas 2 professores e poucos recursos acadêmicos. Por exemplo, durante todo o curso do ensino médio, havia apenas um livro de matemática utilizado pelo professor. Stokes cita como frase de Bandura que os conteúdos dos livros são temporários, mas as ferramentas de autodirecionamento servem todo o tempo. De fato, Bandura repetirá essa ideia em outros momentos, discorrendo sobre a necessidade de formar aprendizes que autorregulem seus processos de aprendizagem de forma ativa, ou seja, sujeitos que interfiram em seus processos de aprendizagem. A iniciação acadêmica em psicologia ocorreu por circunstâncias advindas do cotidiano, conforme relatam Martin, 2000, e o próprio Bandura, em texto autobiográfico, Bandura, 2006c. Quando cursava na University of British Columbia, em Vancouver, Canadá, os anos iniciais do que constitui nossa formação universitária, Bandura utilizava transporte coletivo com outros estudantes de medicina e engenharia que iniciavam suas aulas mais cedo que ele. Para ocupar o tempo disponível, inscreveu-se em um curso introdutório de psicologia, tendo descoberto a disciplina ao folhear um catálogo encontrado em cima da mesa da biblioteca. E, quando teve de escolher sua carreira, optou pelo curso de psicologia. Após 3 anos de estudo, graduou-se com destaque e recebeu o prêmio Bolocan Award em Psicologia do ano em que se formou. Foi então para a University of Iowa, Estados Unidos, continuar sua formação, onde recebeu o título de mestre em 1951 e o de doutor em psicologia clínica em 1952, tendo como orientador Arthur Benton, 1909-2006. Bandura exerceu várias atividades no campo da psicologia. Foi presidente da American Psychological Association, APA, na gestão de 1974, e da Western Psychological Association, em 1981, Pajares, 2004. Atuou como membro de comitês editoriais e foi editor em revistas tais como o Social Behavior and Personality and International Journal, Journal of Social and Clinical Psychology e International Journal of Clinical and Health Psychology.
Por sua enorme atividade na construção da psicologia, Bandura já recebeu prêmios, homenagens e títulos de professor honorário de várias universidades dos Estados Unidos, bem como de outros países, como Espanha, Itália, Alemanha e Grécia. Qual a importância do autor para a psicologia contemporânea? A teoria social cognitiva de 1986 foi um evento significativo na história do estudo científico da personalidade. Ela fornece uma descrição detalhada sobre a aquisição de conhecimento e habilidades relevantes para a personalidade e interação social. Fornece uma nova perspectiva sobre a questão emocional que precede o interesse e oferece um importante e abrangente guia para integrar personalidade e psicologia social. Página 86. Locke, de 1997, comentando a obra de Bandura, de 1997, afirma: Considero a teoria social cognitiva de Albert Bandura uma das maiores conquistas na história da psicologia. O presente livro representa o desenvolvimento mais aprofundado de um conceito central nesta teoria: autoeficácia. Este conceito foi explorado em detalhes pela primeira vez no livro de Bandura de 1986. No periódico Monitor on Psychology, de julho a agosto de 2002, Dittman afirma o seguinte: psicólogos foram classificados num concurso de popularidade em um novo estudo mostrado na Review of General Psychology, V6, número 2, que classificou 99 dos 100 psicólogos mais importantes do século XX. B.F. Skinner apareceu no topo da lista, seguido por Jean Piaget, Sigmund Freud e Albert Bandura. Como se pode constatar, os trechos destacados mostram evidências de que Bandura é um autor contemporâneo muito respeitado academicamente e de muita visibilidade internacional nos tempos atuais. Considerações sobre a obra de Bandura. A produção acadêmica de Bandura é bastante volumosa, pois publicou artigos em mais de 70 periódicos diferentes, representantes de vários países e de várias especialidades. Mais uma evidência da repercussão das ideias de Bandura é que ele tem produzido e publicado trabalhos em diferentes países. Assim, por exemplo, possui produção recente e importante sobre autoeficácia, autorregulação e desengajamento moral com pesquisadores da Itália. Soma-se a isso o fato de que suas obras costumam ser traduzidas para outras línguas. O livro Self-Efficacy, por exemplo, foi traduzido para várias línguas, como o chinês, o francês, o italiano e o coreano. Entre os estudos responsáveis pela visibilidade de Bandura, tanto no cenário acadêmico quanto fora dele, encontram-se as investigações sobre a agressão humana, feitas com o boneco João Bobo. É interessante destacar que o modelo experimental sempre compôs via de investigação que sustenta a evolução do pensamento teórico de Bandura, bem como reflete sua produção acadêmica. Mais recentemente, seus estudos sobre autoeficácia não apenas ganharam bastante visibilidade e deram lugar de destaque ao autor, como também demonstram a repercussão de seus livros em outras línguas, premiações e a disseminação do construto de autoeficácia em diferentes campos do conhecimento. Também merecem registros artigos que relatam como a teoria social cognitiva tem colaborado para mudanças macrosociais. As informações aqui apresentadas sobre a obra de Bandura fornecem pistas sobre quão produtivo é o autor e sobre como seu compromisso com a formação de novos pensadores foi tecido pela coautoria e pela colaboração. Também se pode perceber o quanto sua produção está disseminada por diferentes veículos de divulgação, além de possibilitar boa visibilidade de como sua obra se distribui no tempo. Dale Shank, hoje professor na Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos, é formado em psicologia. Frequentava o curso de pós-graduação em educação na Stanford University quando se matriculou em um curso que Bandura oferecia para o curso de psicologia. Ao longo deste curso, acabou envolvendo-se com o conteúdo abordado e, ao final, perguntou ao professor se ele concordava em desenvolver estudos conjuntos no campo da educação. Bandura tornou-se seu orientador e, desde então, Shank é um dos principais nomes da teoria social cognitiva no campo da educação. Outro grande nome da teoria social cognitiva é Barry Zimmerman,
atualmente professor na Universidade de Colômbia, Estados Unidos, e grande estudioso da autorregulação da aprendizagem. Hoje, os construtos teóricos propostos por Bandura são amplamente investigados no campo educacional junto a diferentes atores, como professores, pais, gestores, alunos e outros profissionais da educação. As considerações apresentadas aqui talvez já tenham permitido ao leitor perceber que, embora Bandura tenha realizado seus programas iniciais de pesquisa na área clínica, grande parte de seus estudos foram realizados com fóbicos, seus escritos expandiram a aposta teórica e hoje, como assinalado, a repercussão ocorre em todos os campos, tais como esporte, organização, educação e saúde. O indivíduo agêntico da teoria social cognitiva. Há muitas teorias formuladas no campo da psicologia, algumas mais abrangentes que outras, em função dos fenômenos que pretendem explicar. Por exemplo, se quisermos pensar nos motivos que levam o indivíduo a agir, adentraremos no campo das teorias motivacionais. Se pretendermos conhecer melhor as explicações e o porquê um indivíduo é de um jeito ou de outro, encontraremos nas teorias de personalidade. Se quisermos saber como as pessoas aprendem, estaremos no campo das teorias de aprendizagem, e assim por diante. Podemos dizer que a teoria social cognitiva é a denominação que engloba todas as outras teorias, e que, em conjunto, explica o desenvolvimento e as ações humanas. Teoria da agência humana. A teoria da agência humana foi anunciada em 2008 no artigo Toward an Agentic Theory of Self. Sua discussão, entretanto, já vinha sendo revelada em textos anteriores, entre eles o artigo de 2006, Toward the Psychology of Human Agency. De acordo com Bandura, 2008, na perspectiva da teoria social cognitiva, o self é a pessoa. Para a abordagem sociocognitiva, não há separação entre mente e corpo. O indivíduo é um todo e não há dualismos pressupostos para explicar o comportamento humano. A teoria social cognitiva adota um modelo de causação interacional no qual eventos ambientais, fatores pessoais e o comportamento operam todos como fatores interacionais determinantes uns dos outros. O indivíduo está inserido continuamente em um contexto que envolve o entrelaçamento dos três fatores mencionados. Ser agente é influenciar intencionalmente o próprio funcionamento e as circunstâncias da vida. Na perspectiva da teoria social cognitiva, o indivíduo tem possibilidade de intervir em seu ambiente, alterando-o e sendo por ele alterado, já que, segundo a visão sociocognitiva, os indivíduos são produtos e produtores do ambiente social onde vivem. Por meio de um movimento dinâmico e bidirecional entre indivíduo e meio social, a individualidade das pessoas forma-se. De acordo com Bandura, 2008, a explicação da possibilidade de ação agêntica está alicerçada em 4 capacidades essencialmente humanas: intencionalidade, pensamento antecipatório, autorreatividade e autorreflexividade. Por meio de intencionalidade, as pessoas desenvolvem planos de ação e estratégias para alcançá-los, exercitando assim sua agência pessoal. Ações realizadas por grupos de pessoas, tais como membros de uma família, de escola, grupos esportivos, de organizações, etc., dependem da intencionalidade coletiva em determinada direção. A segunda propriedade da agência envolve o pensamento antecipatório. Por conta da capacidade simbólica, os indivíduos, por meio do pensamento antecipatório, definem objetivos e anteveem resultados para os planos a que visam. Essa antecipação lhes proporciona direcionamento e motivação para a ação. Destaque-se que o futuro visualizado é trazido para o presente por meio da representação cognitiva na forma de referência e de motivação para a ação presente. A autorreatividade aborda a possibilidade do indivíduo transformar suas intenções e seus planos em realidade por meio de processos autorregulatórios. A autorregulação do comportamento envolve padrões de referência pessoais, monitoramento de atividades e as ações para se atingirem os objetivos propostos em direções que tragam satisfação ao indivíduo.
A quarta propriedade agêntica é a autorreflexividade, que destaca a metacognição das pessoas. Por meio de autoobservação, as pessoas prestam atenção a seus pensamentos e ao sentido de suas atividades e crenças pessoais, por exemplo. A capacidade metacognitiva de refletir sobre si mesmo é a propriedade humana mais distintiva da agência. Bandura, 2008. Não nascemos agentes, tornamo-nos agentes. O recém-nascido vem ao mundo sem senso de individualidade e de agência pessoal. É pela construção social nas interações com o ambiente que o desenvolvimento progressivo da individualidade e da agência acontece. A formação da identidade é um aspecto importante da agência humana e refere-se à autocaracterização. Afeta como as pessoas estruturam suas vidas e relacionam-se com o seu entorno. Na teoria social cognitiva, a identidade pessoal é também enraizada na continuidade agêntica, produto do complexo jogo interativo entre processos pessoais e sociais. Bandura, 2008. Na perspectiva da teoria social cognitiva, há 3 modos de agência: a pessoal, a delegada e a coletiva. Na primeira, as pessoas influenciam seu próprio funcionamento e os eventos ambientais. Na segunda, socialmente mediadas, as pessoas delegam a ação ao outro, com possibilidades mais diretas, para que atuem na direção esperada por quem delega. Como menciona a Bandura 2008, ninguém tem o tempo, a energia e os recursos necessários para dominar todas as áreas da vida cotidiana. Já na agência coletiva, há a crença nas ações coletivas, e os cursos de ação dependem delas. É preciso o esforço de um coletivo no uso dos conhecimentos, habilidades e recursos e ação coletiva para o delineamento do futuro de todos. Bandura, 2008. Pelo até aqui exposto, é possível perceber que a visão banduriana pressupõe que os indivíduos têm possibilidade de interferir em suas histórias pelo exercício da agência, seja ela pessoal, delegada ou coletiva. Interferindo, assim, no ambiente e dele recebendo influências que delineiam e dão contorno à possibilidade do exercício da agência. É um processo dinâmico e contínuo, no qual as interações sujeito-ambiente constroem as individualidades que são a expressão e as escolhas, dos limites e das possibilidades agênticas de cada um, o curso de sua trajetória pessoal. Processos de modelação. Em Bandura, 1969-1979, encontramos os efeitos que a exposição a modelos promove: o efeito modelador, os efeitos inibitórios e desinibitórios e o efeito de facilitação da resposta. Efeito modelador, ou de aprendizagem por observação. Relaciona-se com a aquisição de comportamentos novos, os quais a pessoa não apresentava ou que tinham probabilidade quase nula de ocorrência. Em situações de aprendizagem, o modelo ou o sujeito que está sendo observado exibe comportamentos que o observador não possuía, mas que, após a situação de aprendizagem, passa a ter condição de reproduzir. Efeitos inibitórios e desinibitórios. Nessa condição, os estudos mostram que o observador, em tendo a possibilidade de exibir o comportamento em situação futura, por apresentá-lo em seu repertório comportamental, tem tal exibição afetada pelas consequências que observa ou infere acontecerem no modelo. Por exemplo, se as consequências observadas forem positivas, aprovação social, por exemplo, o aumento da chance do observador comportar-se na mesma direção seria um caso de desinibição. Se o comportamento do modelo for punido, pode afetar o comportamento de observador na direção de não exibir comportamento semelhante em outras situações. Efeito de facilitação da resposta. O comportamento de outras pessoas serve como sinalização para comportamento do observador, facilitando a ocorrência de respostas previamente aprendidas. Processos de atenção. Desenvolver nossos processos cognitivos e nossas habilidades de percepção de forma que possamos estar atentos ao modelo, a fim de percebê-lo com a precisão necessária para imitar o comportamento apresentado, como ficarmos atentos às instruções e aos movimentos do instrutor de autoescola durante a aula prática. Processos de retenção.
significa lembrarmos o comportamento do modelo de modo que possamos imitá-lo ou repeti-lo no futuro. Para isso, usamos nossos processos cognitivos a fim de codificar ou formar imagens mentais e descrições verbais do comportamento do modelo, como tomar notas sobre o material de leitura ou a partir de um vídeo de uma pessoa dirigindo o automóvel. Processos de produção. Transformar as representações simbólicas das imagens mentais ou verbais do comportamento do modelo para nosso próprio comportamento observável, produzindo corporal ou fisicamente as respostas e recebendo retorno sobre a precisão de nossa prática continuada. Por exemplo, entrar num carro de autoescola com um instrutor para praticar mudanças de marcha e esquivar-se de cones de trânsito. Processos motivacionais e de incentivo. É necessário destacar também que as pessoas podem aprender algo, sabê-lo e não realizá-lo por diferentes razões, entre elas a questão motivacional, como já apresentado. Crenças de eficácia. Eu creio que conseguirei dirigir nesta estrada durante a viagem de 3 horas. Eu acho que conseguirei terminar este trabalho até o final da semana que vem. Eu acredito que nosso time vai obter bons resultados neste torneio. São frases que expressam crenças de eficácia. As duas primeiras são exemplos de crenças pessoais, e a terceira expressa uma crença de eficácia coletiva. As crenças de autoeficácia são definidas por Bandura, 1997, como as crenças do indivíduo em sua capacidade em organizar e executar cursos de ação requeridos para produzir certas realizações. Parágrafo 3. As crenças de eficácia coletiva seguem a mesma linha. Assim, Caprara, Barbaranelli, Borgoni e Petita, 2003, destacam que a crença de eficácia coletiva refere-se aos julgamentos que as pessoas fazem sobre um sistema social, família, time, organização ou comunidade e seu nível de comportamento e efetividade em domínios específicos de ações. Bandura, 1994, 1997 e outros, apontam que as crenças de eficácia determinam como as pessoas se sentem, como pensam, como motivam a si mesmas e como se comportam. São, desse modo, o coração da agência. Entre os mecanismos da agência, nenhum é mais central ou significante do que as crenças das pessoas em sua própria capacidade. E essa é a base da motivação e da ação humanas. A menos que as pessoas acreditem que podem produzir os resultados desejados por meio das suas ações, elas não têm incentivo algum para agir e perseverar em face das dificuldades. As crenças de eficácia referem-se às nossas percepções do que nós acreditamos capazes, individual ou coletivamente, de manter sob controle em nosso ambiente mais imediato em direção ao que acreditamos necessário para atingirmos aquilo estabelecido como desejável. Vejamos como Bandura descreve a importância da crença de eficácia na Introdução à Teoria Social Cognitiva, produzido em 2003. Autoeficácia é a crença de alguém em sua habilidade em produzir resultados desejados por meio de suas próprias ações. Autoeficácia é a base da motivação e das realizações humanas. A menos que as pessoas acreditem que podem produzir os resultados desejados por meio de suas ações, elas têm pouco incentivo para agir ou perseverar diante das dificuldades. Quando se fala em crença de eficácia, a ideia implícita é a de que nossas percepções de competência sinalizam os comportamentos que provavelmente exibiremos, ou seja, aquilo que acreditamos ter competência para executar é preditor de como agiremos. A investigação sobre crenças de eficácia foi desenvolvida com força na década de 1970, época em que Bandura liderou investigações com pessoas que apresentavam fobia de animais. Durante o tratamento das fobias, foram usadas técnicas que buscavam desenvolver no cliente o controle na situação de medo. Desse modo, recorrendo à modelação para mostrar à pessoa que os medos construídos eram desnecessários, o modelo lidava diretamente com o objeto da fobia.
Outra técnica utilizada naquela época eram as experiências de domínio guiadas, nas quais gradualmente o contato com o objeto fóbico era realizado com a ajuda e a supervisão do terapeuta. Antes de realizar cada atividade, ser perguntado à pessoa fóbica o que ela achava que conseguiria fazer com relação a várias situações. Observava-se que a correlação entre o que ela dizia conseguir e o que realmente conseguia fazer na situação real era muito semelhante. As crenças de eficácia produzem esses efeitos por meio de 4 principais processos: o cognitivo, o motivacional, o afetivo e o de escolha. Cognitivo. Conforme já apresentado, muito do comportamento intencional é regulado pelo pensamento antecipatório, incluindo nessa antecipação a formulação de objetivos pessoais. O estabelecimento de objetivos é influenciado pela avaliação de capacidade. Assim, quanto mais forte a percepção de autoeficácia, mais altos os desafios que as pessoas estabelecem para si próprias e mais firme é seu compromisso com eles. Motivacional. A maior parte da motivação humana é gerada cognitivamente. As pessoas motivam-se e guiam suas ações de modo antecipado por meio do pensamento antecipatório. Elas formam crenças sobre o que podem fazer, e as de autoeficácia contribuem para a motivação de várias maneiras. Determinam os objetivos que as pessoas estabelecem para si mesmas, quanto esforço gastam, quanto tempo perseveram frente a dificuldades e sua resiliência frente ao fracasso. Bandura, 1994. Afetivo. As crenças pessoais nas capacidades de enfrentamento afetam o volume de estresse e de depressão que as pessoas experienciam em situações difíceis ou ameaçadoras, bem como seu nível motivacional. A eficácia percebida para exercer controle sobre os estressores desempenha papel central na ativação da ansiedade. O nível de ansiedade é afetado não apenas pela eficácia de enfrentamento, mas também pela eficácia percebida para controlar pensamentos perturbadores. Bandura, 1994. Escolha. As pessoas evitam as situações em que acreditam exceder sua capacidade de enfrentamento, mas prontamente se comprometem com atividades desafiadoras e escolhem situações com as quais se julgam capazes de lidar. A partir de tais escolhas, elas cultivam seus interesses, suas competências e suas redes sociais, os quais conferem forma aos cursos de vida delas. Bandura, 1994. Bandura descreve 4 fontes das quais as pessoas selecionam as informações que formam suas crenças: experiências de domínio, persuasão social, experiência vicária e estados fisiológicos e emocionais. Ou seja, as experiências diretas que vivenciamos, as informações que obtemos da ação dos outros, a valorização do que nos é comunicado e o que sentimos, são todas formas de captação de informações usadas por nós para construir nossas percepções de eficácia. Formamos crenças diferenciadas para diversos aspectos e, nesse sentido, por exemplo, podemos ter forte crença na nossa capacidade para dirigir no trânsito de uma cidade pequena, mas fraca para a mesma ação em uma grande cidade. Ou ainda, podemos desenvolver alta autoeficácia para estudar matemática e baixa para o estudo de filosofia. Enfim, falar de crenças de eficácia significa falar de todas as possibilidades de pensamento no qual julgamos nossa capacidade a fim de percorrer os caminhos que planejamos. Um detalhe precisa ser mencionado: acreditar não é tudo. Para ações efetivas, outras dimensões estão em jogo, e dessa forma, o desenvolvimento das habilidades e a presença de motivação para a ação são necessários. Os processos de autorregulação. Segundo a visão da teoria social cognitiva, o indivíduo tem possibilidade agêntica de intervir no ambiente. Além disso, os fatores pessoais, ambientais e comportamentais constituem a denominada reciprocidade triádica, forma como a teoria visualiza a mútua influência entre o indivíduo e o ambiente. O comportamento humano é regulado por consequências externas, derivadas de situações de aprendizagem observacional ou experienciadas diretamente e pelo exercício do autodirecionamento, ou seja, pela possibilidade dos indivíduos exercerem algum controle sobre os próprios pensamentos, sentimentos e as próprias ações.
Portanto, o funcionamento humano é regulado pelo interjogo entre fontes de influência externa e autogeradas. Bandura, 1986. Na perspectiva da teoria social cognitiva, é pelo processo autorregulatório que o indivíduo dá direcionamento ao seu comportamento. As pessoas formam crenças sobre o que elas podem fazer, antecipam as consequências desejadas de ações em prospectiva, estabelecem objetivos para si e podem, por outro lado, planejar cursos de ação que são prováveis de produzir os resultados desejados. Bandura, 1991. É necessário lembrar que pensamento não gera comportamento. Por meio das capacidades humanas básicas, intencionalidade, pensamento antecipatório, autorreatividade e autorreflexividade, as pessoas antecipam cursos de ação, estabelecem planos e visualizam resultados que não apenas servem de referências, como também funcionam como aspectos motivacionais para a execução e a sustentação do comportamento. Bandura, 1991-A. A teoria social cognitiva distingue 3 classes de motivação: a de base biológica, os incentivos sociais e a de base cognitiva. Em Bandura, 1991-B, encontramos ser a autorregulação um fenômeno multifacetado que opera por meio de vários subprocessos cognitivos, nos quais, em parte, se encontram as origens da motivação para a ação. Isso ocorre na medida em que, após avaliarmos nosso comportamento, disponibilizamos consequências pessoais para nós mesmos, ou seja, reagimos após o julgamento que fazemos do comportamento que selecionamos pelo processo de autoobservação. O autor divide a autorregulação em 3 subprocessos: autoobservação, processos de julgamento e autorreações. Autoobservação. Estar atento ao próprio comportamento não define o que e como mudar. A direção da mudança vem com um subprocesso de julgamento. Assim, para que se possa influenciar o próprio comportamento, é preciso perceber os seus aspectos relevantes, percepção marcada pelos valores e pelo significado atribuído às atividades. Julgamento. De acordo com Bandura, 1991, uma determinada ação é considerada favorável ou negativa, vai depender dos padrões pessoais em relação aos quais será avaliada. Segundo Bandura, 2008, quando a adequação é definida de forma relacional, os comportamentos são avaliados em comparação com os de outras pessoas. Autorreações. As pessoas que estabelecem metas, monitoram seu desempenho e estipulam recompensas para si mesmas, normalmente apresentam desempenho superior aos colegas que também estabelecem metas e monitoram seus progressos, mas não planejam autoincentivos. Bandura, 1986. O estabelecimento de autorrecompensas melhora o desempenho porque mantém a pessoa motivada. Autorregulação do comportamento moral. Estabelecer autoincentivos condicionados a determinados níveis de desempenho é uma forma de criar, antecipadamente, motivação para a ação. A autorregulação do comportamento moral descreve os processos de desengajamento moral, segundo os quais as pessoas comportam-se de forma recriminável sem recriminar-se por sua ação. A conduta transgressiva é regulada por 2 fontes de sanções, as estabelecidas pelo meio social e as autoimpostas, ambas operando na regulação do comportamento por meio do pensamento antecipatório. Por antecipar as sanções sociais e demais consequências que podem decorrer do ato transgressivo, as pessoas refreiam-se em executá-lo. No caso das autossanções, os indivíduos tendem a evitar executar ações que lhes desencadeiem a autocensura. Assim, ficam mais sob controle das ações que antecipam como geradoras de satisfação e autorrespeito. A antecipação das autossanções mantém o comportamento congruente com os padrões morais utilizados como referência pessoal. Bandura, 1991. Existem 8 mecanismos que explicam as ações prejudiciais que os indivíduos realizam. Bandura, 1986, postula 8 mecanismos para explicar as ações prejudiciais que os indivíduos realizam.
Em Iglesias, 2008, páginas 169 a 172, encontramos a descrição de tais mecanismos, transcritos com exemplos a seguir. Justificativa moral. Opera quando o que é culpável pode tornar-se uma conduta pessoal e socialmente aceitável, por meio de uma reconstrução cognitiva que representa a conduta antissocial. Exemplo, não há problemas em bater em alguém quando sua honra é ameaçada. Comparação vantajosa. Opera quando condutas prejudiciais parecem ter uma consequência mínima se comparadas com atividades mais repreensíveis do que elas. Exemplo, não há mal em insultar um colega de classe porque bater nele seria pior. Linguagem eufemística. Opera quando há um mascaramento de atividades repreensivas na forma como são nomeadas, para diminuir a gravidade da ação ou conferir-lhe um status mais respeitável. Exemplo, dar tapas e empurrões em alguém é só uma forma de brincadeira. Minimização, ignorância ou distorção das consequências. Opera quando as pessoas acreditam fazer o mal pelo bem, ou que os fins justificam os meios, minimizando o mal que causam, evitando encará-lo ou negligenciando-o. Exemplo, as crianças não se importam quando são caçoadas, porque isso mostra que estão recebendo atenção. Desumanização. Utilizado quando se retira das pessoas suas qualidades humanas, ou se atribui a elas qualidades bestiais. Exemplo, alguém que é desagradável não merece ser tratado como um ser humano. Atribuição de culpa. Opera quando as pessoas veem a si mesmas como vítimas sem culpa, pressionadas a agir de forma prejudicial por uma provocação forçada, ou então quando veem suas vítimas como culpadas e merecedoras de prejuízo. Exemplo, se as pessoas são descuidadas com seus pertences, então a culpa é delas se forem roubadas. Deslocamento de responsabilidade. Recorre-se à ideia de que outras pessoas estão agindo na mesma intenção. Exemplo, um motorista que avança o sinal vermelho não pode ser culpado se ele é pressionado pelos carros de trás. Difusão de responsabilidade. Usado quando as pessoas podem ver suas ações como emergindo de pressões sociais ou de imposições dos outros, muito mais do que algo pelo que são pessoalmente responsáveis. Exemplo, todo mundo buzina, então não há mal nisso. A psicologia não pode dizer às pessoas como devem viver suas vidas. Pode, no entanto, fornecer-lhes os meios para efetuar mudanças pessoais e sociais efetivas.